Sejam todos muito bem-vindos. Essa é mais uma reunião do Grupo Psicólogos Brasileiros Online, num processo de atualização. Hoje, o nosso convidado especialíssimo, né, é o Dr. Miguel Boarati, médico formado pela Universidade de São Paulo, de Ribeirão Preto, fez especialização em psiquiatria na infância e adolescência pelo Instituto de Psiquiatria IPQ, do HCFM USP, supervisor médico residente em psiquiatria geral e psiquiatria da infância e adolescência do IPQ de 2006 a 2016, colaborador do Programa de Transportes Afetivos da Infância e Adolescência Prata do IPQ HCFM USP, professor do curso de pós-graduação em suicidologia da USCIS, professor do Instituto Ânima de Psicologia Analítica de Ribeirão Preto, também membro dos Psicólogos Brasileiros Online, né, Miguel? Seja super bem-vindo, muito obrigado pela sua participação e fica com você agora a palavra. Obrigado, Ana, é um prazer estar aqui. É uma oportunidade importante, até porque esse é um tema que tem sido bastante solicitado. Eu vejo muito isso na prática clínica e também quando eu estou discutindo com grupos de outros médicos. Eu fiz uma apresentação para poder utilizar, para facilitar, facilitar a nossa conversa, que eu acho que fica mais fácil. Bom, a gente vai falar um pouco sobre o adoecimento mental na infância e adolescência agora na pandemia. Diferente de outras situações que nós já vivemos nos últimos anos, de situações de tragédia, a gente tem guerras que duram anos, como o caso da Guerra da Síria, que impactam absurdamente as crianças e adolescentes, situações crônicas, como na África ou no Nordeste brasileiro, no centro do nosso país, situações bastante importantes. O que tem de diferente nesse caso? A pandemia do Covid-19, do SARS-CoV-2, ela teve um impacto mundial e a gente ainda não sabe até onde isso vai chegar. Quando a gente tem algumas pandemias, epidemias que vez ou outra acontecem, elas são sempre localizadas e o impacto mundial não apareceu. Dessa vez a gente vai ter uma questão bastante séria. Então, a gente precisa olhar um pouquinho quais foram as consequências de uma maneira geral. Quando a pandemia foi se estendendo, um pouco antes de chegar aqui no nosso país, a gente já começou a sentir muito medo. Eu lembro que quando começou a fechar as escolas, fechar o comércio, a gente não tinha praticamente nenhum caso de óbito ainda, a gente já experimentava um grande medo, incerteza. Eu tive várias pessoas adultas que começaram a apresentar, colegas, pessoas próximas e também pacientes, pais de pacientes, reações emocionais bastante intensas, de medo, de incerteza. Houve muita desinformação, houve e ainda continua havendo trocas, a gente está vendo tudo aparecendo na mídia, troca de acusações, então houve muita desinformação. Começou a aparecer os casos, começou a acontecer as mortes e começou a acontecer os prejuízos financeiros. Ao redor do meu consultório, eu vi vários restaurantes, lojas fecharem e a gente começou a ter casos de óbito. Então, isso tudo foi impactando de uma maneira diferente. Mas quais foram as consequências para as crianças e adolescentes? Eu costumo sempre dizer que todo mundo está sofrendo com a pandemia, mas as crianças e adolescentes eles estão sofrendo de uma maneira particular, porque eles estão numa fase da vida em que o contato, a experiência viva é essencial para esse desenvolvimento. Então, a gente teve um processo que, nesse momento, já se estende por mais de um ano, está quase um ano e meio, que parou uma série de coisas. E isso, certamente, está afetando de maneira distinta cada uma dessas crianças e adolescentes que estão dentro de casa. Bom, para a gente poder avaliar, pensar um pouco em saúde mental, em impacto emocional sobre as crianças e adolescentes, a gente precisa primeiro perguntar quais foram as mudanças impostas a elas. Como é que essas crianças tiveram perdas? Isso depende. Eu lembro que no ano passado eu participei de uma live com um pessoal lá de Curitiba, e aí uma das perguntas que o colega fez, segundo um estudo tal, as pessoas estão comendo mais carne, assim assado, mas era um estudo americano, falando de uma restrição alimentar. Falei, bom, isso com certeza não
não caberia na nossa realidade, não caberia essa mudança alimentar, não caberia na realidade de muitos países do mundo. Então, não dá para a gente fazer uma análise global. Em cada país, em cada cultura, mesmo dentro de um país como o nosso, que tem proporções continentais, as mudanças foram muito diferentes. Os números de casos foram diferentes, cada região cuidou de um determinado jeito. Houve pessoas que conseguiram se adaptar, mas todo mundo teve que ter um tempo para se adaptar a essas mudanças. Eu lembro que quando as crianças foram suspensas da aula, muitas escolas tentaram se organizar e algumas, inclusive, adiantaram as férias, ficaram quase um mês paradas. Então, foi uma coisa completamente caótica e, na hora de voltar, sempre aquela dúvida de se daria certo ou não. Como é que as crianças, os adolescentes e também os pais deles se adaptaram a essas mudanças que foram implementadas? Porque as mudanças não foram só para a escola, não foi só acabou as aulas presenciais e aula online. Os pais também deixaram de trabalhar fora. Outros pais não deixaram em nenhum momento, por exemplo, os filhos de médicos, filhos de enfermeiros, do pessoal da saúde, do pessoal da segurança, do pessoal da limpeza, de todas as áreas essenciais, continuou a trabalhar presencialmente. A gente teve, inclusive, situações críticas, como foi o caso daquela criança que foi com a mãe para o trabalho e acabou caindo. Por quê? Porque a mãe não tinha com quem deixar, a mãe precisava trabalhar, precisava ir presencialmente, não teve com quem deixar o filho, que foi lá em Recife. Então, cada pessoa, cada família, cada grupo social teve uma mudança específica e tiveram que ser implementadas adaptações. E essas adaptações foram mudando ao longo do tempo. Então, teve grupos que ficaram restritos, depois foi sendo liberado aos poucos, depois voltaram à restrição, as crianças começaram a ir para a escola em meados de setembro, outubro, depois voltaram, algumas não conseguiram isso, sofreram bastante frustração. Por outro lado, algumas crianças não quiseram ir por medo. Algumas crianças ainda hoje sentem medo de ir trabalhar. Então, essas adaptações que foram implementadas, elas foram se modificando ao longo do tempo. Teve um ponto importante que foram os processos que foram adiados ou suspensos. Quantas crianças tinham festas, viagens, passeios que foram cancelados? Tudo bem, tem pessoas que podem fazer esse passeio, essa viagem em outro momento. Outras crianças não, às vezes era o passeio da vida delas. Era uma viagem que elas iam fazer de formatura, que marcava uma passagem final de um ciclo. Crianças e adolescentes que teriam, por exemplo, uma reunião X no determinado ano escolar, que simplesmente não vão ter mais. Tiveram que fazer virtualmente. Quantos aniversários de 15 anos, formaturas de nono ano de ensino médio que foram feitos online. E, principalmente, eu acho que para a gente poder fazer uma análise mais adequada, a gente precisa conhecer a realidade na qual essa criança, esse adolescente está inserido. Do contrário, a gente vai sempre fazer uma avaliação parcial da situação, a gente vai ser muito raso. Então, a gente tem que considerar, é uma criança que vive numa comunidade, é uma criança que vive em condições melhores de moradia, que tem espaço, criança que pôde, por exemplo, ir para o interior ou ir para o litoral e ficar num ambiente com um pouco mais de liberdade, ou são aquelas crianças que precisaram ficar em casas apertadas, que não conseguiram fazer o adequado isolamento social, ou, pior ainda, crianças que passaram a morar na rua. É interessante, eu moro aqui em São Paulo e a quantidade de moradores de ruas que aumentou, e você vê que provavelmente, eu não conheço a realidade, deve haver alguns estudos, mas são pessoas que vieram com móveis. Ninguém vai para a rua morar na rua ou como opção. Então, elas vieram com móveis, guarda-roupa, cama. Então, dá a impressão, pelo menos me parece, que são pessoas que perderam o seu local de moradia. Essas crianças estão vivendo nessa condição. Então, a gente não consegue avaliar o impacto de uma maneira global, considerando uma realidade única. Então, um ponto importante que a gente precisa considerar sempre são as condições socioeconômicas atuais e prévias. Um ponto importante também é lembrar que toda a família foi afetada. Então, isso impactou na estrutura e na atmosfera familiar. A estrutura considerando a organização da casa, o número de leitos, o número de cômodos,
se era casa própria, se era uma casa alugada que alguns, inclusive, perderam, se teve famílias que foram morar junto com outras famílias, o nível de escolaridade dos pais, mas também a escolaridade da criança, como que era a condição de moradia, alimentação, educação e saúde. Saúde física, mas também saúde mental. E quando a gente fala de considerar esses aspectos para poder avaliar a realidade daquele indivíduo, daquela criança, daquela família, a gente precisa também considerar como que era o estado prévio à pandemia. Muitas pessoas já estavam numa condição precária, tanto de moradia, de saúde física, de dinheiro, mas também de saúde mental. A gente vem observando nos últimos anos um aumento crescente dos casos de depressão em crianças e adolescentes, de suicídio, de automutilação. Então, isso só foi agravado. Esse aqui é um quadro que eu gosto muito de usar, porque foi muito falado no começo das 4 ondas da pandemia. Então, por exemplo, a primeira onda seriam os casos de adoecimento e morte pelo Covid, que iria saturar o sistema de saúde, foi o que aconteceu nesse ano, bem visivelmente, quando a gente teve os casos de pessoas que não conseguiram ir para a UTI, acabaram morrendo na fila de espera. Essa seria a primeira onda. A segunda onda, o impacto sobre os recursos restritos nas condições urgentes não Covid, que é os casos de AVC, de infarto. Eu lembro de um colega que postou na rede social, ele é radiologista, um trabalho que eles publicaram lá em Ribeirão, dos casos de AVC de pessoas, eu não lembro exatamente qual que era o título do trabalho, mas eles avaliaram as pessoas com AVC que não procuraram o hospital e, consequentemente, tiveram um quadro mais grave. E não procuraram por quê? Por conta do Covid. Então, seria a segunda onda do impacto nas urgências não Covid, à medida que fosse descendo os casos de contaminação. A terceira onda seria o impacto nos tratamentos das doenças crônicas que foram interrompidas, então os casos de câncer, de diabetes, os exames de rotina, e por último o impacto, a quarta onda, os traumas psíquicos, o burnout, as consequências econômicas. Isso a gente veria claramente, com uma certa facilidade, se a gente tivesse conseguido um controle adequado logo no início da pandemia, porque daí você conseguiria ter um controle, entraria a vacina. O problema é que nós não tivemos isso. Nós tivemos casos crescentes que foram aumentando, teve um pequeno respiro, mais ou menos, em novembro. Quem acompanhou as informações pela televisão, pelos jornais, pôde perceber que houve uma diminuição de casos, mas daí veio as festas de fim de ano, todo mundo aglomerou novamente, baixou a guarda, e aí explodiu tudo em janeiro, fevereiro e março. Tanto dos casos de contaminação, como nos casos de mortalidade. O que isso fez? Fez com que a gente tivesse que recuar, provavelmente, igual ao que aconteceu no início, há um ano. Só que tem um detalhe, as pessoas estão agora mais cansadas, mais descrentes, já começam a acumular perdas. Então, tudo isso vai se somando, está todo mundo muito desacreditado. Pessoas que se cuidaram com bastante adequação no começo, ou não estão se cuidando, ou estão ficando com as sequelas desse isolamento intenso e necessário. Bom, quais foram as principais alterações? Isso eu não vou falar em termos de estudos, porque eu acho que não vale a pena a gente se ater a um tópico ou ao outro, mas de uma maneira geral, o que a gente costuma observar na nossa prática clínica é um aumento, uma piora de condições pré-existentes. Então, crianças e adolescentes com tendência a um isolamento social estão mais isoladas. Crianças e adolescentes com dificuldades escolares que tinham, por exemplo, TDAH ou algum transtorno específico de aprendizagem estão piores nesse sentido. Porém, não foi só isso que aconteceu. Além da piora de condições pré-existentes, houve crianças e adolescentes que nunca tiveram nada e que começaram a apresentar sintomas. Sintomas, inclusive, que começam a fechar quadros para diagnósticos específicos. Ou aquelas crianças e adolescentes que apresentavam um limite diagnóstico. Por exemplo, uma criança com TDAH que conseguia ter um nível de funcionamento adequado, não estava nem na clínica, porque conseguiam dar conta, começaram a não conseguir, por exemplo, no momento da aula online. Houve um aumento muito grande
das demandas na área da saúde mental e também do suporte escolar. Os profissionais da saúde mental estão bastante cheios, não cheios de cansados, cheios de casos para dar conta. Por quê? Os pais estão muito preocupados, estão bastante angustiados, as crianças estão bastante sintomáticas. E houve uma piora nas relações interpessoais, na relação da criança com os pais, das crianças entre si, dos pais com a escola, houve um desgaste nessa área. Nas escolas privadas, uma preocupação com a manutenção dos seus alunos. Nas escolas públicas, é uma desassistência, porque a gente tem várias realidades, tem situações de escolas públicas que estão bem cuidadas, mas a grande maioria a gente sabe que sofre com falta de várias coisas. Essa é uma condição antiga que foi se acentuando. E a gente tem o problema da governabilidade, da gestão da saúde e da educação, que só se fez piorar durante esse período. Então, crianças que, por exemplo, não tiveram acesso ao material necessário para o home office, crianças do ensino público, principalmente, aumentando a defasagem escolar e, com isso, aumentando também o gap de oportunidades. Bom, eu lembro que quando as crianças, muitas inclusive, eu tenho contato com algumas crianças, parentes, quando as crianças puderam ficar em casa, todas se acharam uma maravilha. Ah, que beleza, não precisa acordar cedo, 10 minutos antes da aula eu já vou. É como se fosse uma festa. Férias antecipadas, estamos livres da escola. E é interessante que todas as crianças que tinham essa colocação de estamos livres da escola, não precisamos mais voltar, não precisamos mais lidar com isso, depois de um tempo começaram a falar que não, estou sentindo falta de ir para a escola. Só que não, exatamente isso. Não era bem essa festa. Os pais já sabiam que não seria assim. As crianças estavam mais ou menos tranquilas. Então, no começo, a gente não viu isso. A gente viu pais preocupados com a questão do trabalho, com a questão da doença, da contaminação dos avós. Então, já se isolaram, não foram mais visitar os familiares mais idosos, isolaram esses idosos. Mas as crianças estavam bem naquele momento. Talvez uma ou outra preocupada, tendo em vista a característica que elas têm de serem mais ansiosas ou mais obsessivas, mas a grande maioria das crianças não tinha essa demanda. Quem estava mais preocupado eram os adultos. Muitas escolas demoraram para se adaptar, mesmo as escolas privadas que tinham condições financeiras, elas demoraram para definir como que seria o processo de ensino, qual plataforma eles iam usar, como seria o treinamento desses professores. Os professores não foram preparados para a EAD. Eles estavam preparados, formados, contratados para o trabalho presencial. Existia muita incerteza nas escolas públicas. Além da falta de recursos, como que seria feito o processo de cuidado? Eu me lembro de, mais ou menos em agosto do ano passado, quando já começava a se ensaiar uma volta, os professores preocupados como seria essa volta. Eu até participei de uma live onde foi esse o tema. Os professores estavam preocupados porque eles haviam se afastado, os alunos, a escola nessa comunidade, não é uma comunidade favela, eu falo comunidade me referindo a bairro, qualquer coisa. Lá em Ribeirão Preto, ela tinha um importante papel naquele bairro. E eles estavam preocupados como que estaria o estado emocional daqueles alunos, pensando isso há um ano. Imagina como é que isso ficou. Então, ficou muitas incertezas da volta, etc. Os pais começaram a questionar, isso foi uma pressão muito grande, a validade do ensino à distância nas escolas particulares. Eles estavam muito preocupados, mas eu estou pagando e o meu filho não vai ter o conteúdo necessário, sabe? E isso gerou muito estresse dos pais, dos professores, e essa pressão foi repercutida para os alunos. Uma das coisas que era muito visível naquele momento era o quanto que aumentou a quantidade de trabalhos para fazer em casa, porque eles não tinham muito claro como é que seria o processo de avaliação, como as provas seriam também à distância, como as provas seriam à distância, os professores começaram a aumentar o número de demandas e começou a haver a preocupação com a saúde e com o bem-estar de todos. Então, os adultos estavam preocupados. Bom, a gente teve várias mudanças que foram implementadas, entre elas a aula online.
eu sempre falo que a pandemia teve pontos positivos e talvez esse seja um deles. Observar a importância da figura da escola em vários aspectos. E um deles é do contato próximo no processo de aprendizagem, mas não só esse. A escola tem um papel importantíssimo na interação com a comunidade, no cuidado das situações de violência, na identificação dos casos de violência doméstica. Mas as aulas online foi um marco importante para mostrar o quanto que é difícil lidar com o aprendizado à distância. Primeiro, a gente tem uma desigualdade absurda em termos de acesso à internet. Tem casas que não têm condições mínimas de garantir um espaço para que a criança possa fazer a aula. Não tem internet adequada, quando tem, é bastante precária, e às vezes está todo mundo junto. A criança está na cozinha enquanto está cozinhando. Nas escolas, principalmente privadas, um aumento exagerado das cobranças, e os pais não estão preparados para fornecer o suporte necessário. Muitos falavam, poxa, mas eu não estudo isso há mais de 20, 30 anos, eu não sei como ajudar o meu filho. Então, tudo isso foi gerando um estresse muito grande, e com o acúmulo, com o passar do tempo, isso foi gerando uma estafa bastante importante. Esse foi só um dos aspectos de mudança que a pandemia impôs, e essa pandemia longa fez com que surgisse casos de ansiedade, de depressão, de comportamentos disruptivos. Então, só a aula online por si só já foi um ponto. Houve maior tempo de exposição a telas. As crianças faziam tudo na frente do computador. Então, elas faziam a aula, mas também elas interagiam com os amigos, elas se divertiam, muitas não podiam sair de casa. Com isso, nós tivemos maior exposição à tela, a gente teve uma piora no padrão do sono. As crianças começaram a não conseguir dormir no horário adequado, os pais não conseguiram estabelecer essa rotina, fizeram menos atividade física, consequentemente, gastaram menos a energia. Também não tinham outras formas de estimulação, é tudo muito plano. A gente está aqui conversando, se eu tivesse presencialmente, a gente teria um outro tipo de interação. Nesse momento, eu estou falando com vocês, mas eu estou olhando uma tela. É uma relação esquisita. Para nós que somos adultos, é algo que a gente consegue gerenciar, a gente consegue absorver. Então, adultos que tiveram que fazer curso online, não era o que eu gostaria, mas tudo bem. Agora, a criança é muito complicado. É complicado o processo de aprendizagem de uma forma tão passiva. Por mais que tenham possibilidades, grupos, etc. E tal. Isso foi melhorando com o tempo. Com isso, houve uma queda no rendimento escolar por algumas crianças que não se adaptaram a esse modelo remoto. Eu tive vários pacientes que surgiram nesse último ano porque caiu muito o nível. Não é que eles iam muito bem antes, eles iam mais ou menos. Quando chegou a pandemia, despencou. E a cobrança vindo, para tentar compensar a avaliação à distância. Tudo isso gerando muito estresse, muita ansiedade. A escola passou a ser um momento bastante aversivo para as crianças. O problema também é que os pais, muitas vezes, estavam trabalhando em casa. Muitos pais, por exemplo, tiveram que adaptar o seu escritório, a sua atividade para o home office. Então, era homeschool e home office, às vezes tudo no mesmo ambiente, tudo ao mesmo tempo. Quando não, são imagina os professores que tinham que dar aula e também são pais. Os professores são pais, eles precisam cuidar dos seus filhos. Então, eles têm a demanda da escola, a cobrança dos pais, cobrança da coordenação, a dificuldade de lidar com o aluno, entra, não entra, abre a câmera, fecha a câmera, e ter que dar conta do chefe e dar conta das coisas da casa, porque muitos deixaram de ter funcionários, alguns já não tinham antes, só que quando você tinha a possibilidade de sair e voltar, você conseguia separar melhor as atividades. Quando você faz tudo ao mesmo tempo, no mesmo lugar, você acaba trabalhando muito mais. É uma das queixas que os pais sempre me trazem na consulta, eu estou trabalhando muito mais. Não é todo mundo que achou ruim, mas mesmo quem achou bom no começo, de não ter que pegar trânsito, aqui em São Paulo esse é um problema bastante sério, já começa a sentir que precisa voltar. Por quê? Porque a criatividade exige contato pessoal. Então, as reuniões que sempre passaram a ser online, aquela conversa de bastidor, de corredor, que também ajuda a aliviar a tensão, não tinha mais. E é o que acabou gerando um aumento da demanda, um aumento do cansaço.
e muitas vezes os pais não conseguindo dar conta de tudo isso. Isso também foi acumulando um cansaço e repercutindo nas crianças. Então, é importante, quando a gente vai falar do estado emocional, do impacto emocional das crianças, a gente precisa falar do impacto emocional dos pais pela pandemia. Bom, a aula online foi um aspecto importante de perda, mas um outro aspecto bastante significativo foi a questão do isolamento social. Mesmo em crianças que gostam de ficar em casa, a imposição de ter que ficar em casa hoje, amanhã, na semana que vem, no mês que vem, daqui 3 meses, foi acumulando uma série de consequências. As crianças foram ficando mais irritadiças, mais impacientes ou mais apáticas, porque isso foi quebrando uma série de coisas que faziam parte da rotina delas. Antes da pandemia, tinha algumas crianças que estavam bastante sobrecarregadas de atividade. Então, tinha a aula, depois tinha o inglês, depois tinha atividade física. Era, às vezes, até bastante estressante. Mas, de uma hora para outra, tudo isso foi tirado. Inclusive a parte da atividade física que quebrava o dia, que tornava a semana diferente. Durante algum tempo, muitos falavam, poxa, eu começo a segunda e termino o domingo, para mim parece a mesma coisa. Uma das coisas que a gente falava bastante no início, como uma orientação, procure fazer coisas diferentes ao longo da semana para você sentir que você está vivendo dias diferentes, porque a sensação que as pessoas traziam era que todo dia era igual, todo dia era a mesma coisa, e isso gerava muita ansiedade. A falta de contato das crianças com os pares gerou angústia, gerou ansiedade, mas não só com os amigos, com os parentes também. Muitas crianças não puderam mais ver seus avós, ficaram sem visitar, e alguns, infelizmente, não tiveram mais avós para visitar, porque muitas pessoas morreram nesse interim do período que elas ficaram afastadas até o momento atual. Por isso que a gente começou a falar, olha, tenta se cuidar, os vovôs já foram vacinados, tenta fazer um encontro, faça alguma coisa. Houve um período, inclusive, que eles faziam aquela técnica do abraço com plástico, apareceu na televisão isso. As crianças começaram a vivenciar, por conta do isolamento, o medo de não voltar ao normal e também o medo de voltar, porque tem aquela situação de você se acomodar àquilo para se proteger e aquilo passar a não ser nem bom nem ruim, mas voltar ao normal causar muita angústia. E saudades e a ausência de fechamento de processos, como, por exemplo, a gente falou há pouco sobre as festas, as viagens, e a ausência de contato. Uma das coisas bastante interessantes que a gente vê na prática clínica é justamente isso. Cada criança vai trazer uma demanda específica, cada criança vai trazer uma necessidade, e em cada momento isso vai se modificando. Uma coisa que me deixa bastante preocupado quando a criança fala, não, eu estou gostando de ficar em casa. Eu fico, opa, criança não tem que gostar de ficar em casa. Ela pode até gostar de ficar em casa numa condição normal, mas do jeito que está, não é para ela gostar. Porque se ela está gostando de ficar em casa, alguma coisa não está legal. E aí, o que aconteceu? Muitas crianças já tinham dificuldades sociais, algumas tinham fobia social, algumas tinham comportamentos mais esquizoides, dificuldade no relacionamento social, e a presença do isolamento garantiu aquela zona de conforto, que foi se cristalizando. Uma coisa é você ficar uma semana nessa situação e se sentir confortável. Outra coisa é você ficar 1 ano e meio, quase, nessa situação e ainda continuar se sentindo confortável. Além das perdas, houve a falta de possibilidade de experiências. Então, o comportamento esquizoide pré-existente, a fobia social pré-existente se acentuou e prejudicou de uma maneira bastante grande as habilidades sociais. Vamos fazer uma comparação de uma pessoa que não gosta muito de fazer atividade física e que está fazendo um treinamento. Corre de vez em quando, anda de vez em quando, está bem. De uma hora para outra, ela não precisa mais fazer atividade física, ela resolve ficar em casa parada. Se ela tiver que voltar depois, ela não vai conseguir voltar e ela vai gostar de não precisar fazer atividade física. É mais ou menos o que acontece com a atividade social. Para alguns, isso é natural, isso é fácil dele fazer, mas tem criança que tem dificuldade nessa esfera e que o isolamento impossibilitou que elas
pudesse experimentar, pudesse vivenciar esses contatos e essas experiências. Tem muitas crianças com traços do espectro autista ou com traços de fobia social que estavam em tratamento terapêutico, algumas em terapia com acompanhante terapêutico, que tiveram que suspender a atividade. Por quê? Porque não tinha para onde ir. E aí, até retomar aquela grande dificuldade. Então, houve aquelas crianças que não trazem a queixa de estarem isoladas, mas o isolamento causou prejuízo para todo mundo. Bom, tivemos aquilo que a gente falou que são as outras consequências, como os cancelamentos de viagens, passeios e festas, quebras de expectativas e aumento das frustrações. Uma criança me falou outro dia, poxa, eu tinha 3 viagens marcadas no ano passado, as 3 viagens para fora, e elas não vão mais acontecer. Uma delas era a viagem de 15 anos. Aí você fala, tá, tudo bem, isso não é o maior dos problemas quando você tem morte, quando você tem gente passando fome. Mas a gente não pode olhar a realidade das pessoas como se todo mundo vivesse do mesmo jeito. Para aquela criança, deixar de fazer uma viagem bacana é muito ruim. Por quê? Porque o irmão, quando tinha a idade dela, fez e ele não vai fazer. Dá aquela sensação de perda. É o sentimento que conta, não o fato em si. Sabe aquela coisa que a gente tem de criança que, poxa vida, aquele sorvete que eu não tomei, eu sinto vontade até hoje de tomar. Hoje eu posso ir lá e comprar aquele sorvete, mas aquela vez que eu não pude tomar, que eu estava com a garganta inflamada e meu irmão foi e tomou, dá uma sensação de falta. Então, aquilo que falta para uma criança não tem como repor depois. Não tem como o adulto chegar e comprar para ela. Porque não é uma coisa de compra, é a questão da experiência em si. Então, essas consequências muito sutis que foram se acumulando, não foi uma experiência única, não foi uma situação só, foi acontecendo de maneira constante. Isso estou falando das pessoas que fizeram o isolamento, que se cuidaram. Teve aqueles que não fizeram, mas mesmo assim tiveram outras consequências, que é o caso daquelas crianças mais agitadas, ou aqueles adolescentes mais impulsivos, que no momento da obrigação de ficarem em casa, começaram a aumentar o comportamento opositor, começaram a se envolver em acidentes, porque eles tinham muita energia, eles tinham necessidade de espaço e não conseguiam mais fazer. Eles pararam de fazer o futebol, pararam de fazer a natação, pararam de sair na rua, de andar de bicicleta. Então, teve mais chance de acidentes em casa. Começou a ter problema de vizinhança, muitas queixas, principalmente quando eles faziam barulho durante o dia. E estresse com os irmãos e os pais no meio de tudo isso, os pais sofrendo com todas essas consequências. Então, a gente não está falando só da criança quietinha, que ficava isolada e que piorou o isolamento. A gente está falando também da criança que é mais motora e que precisaria ter mantido e não conseguiu, tá? Então, a gente tem que olhar também para essa criança que deixou de ter as possibilidades de sair. Por exemplo, criança com TDAH. Essas crianças têm a questão da hiperatividade e grande parte delas não se adequou ao modelo pedagógico à distância. Por quê? Porque elas precisam de alguém que puxe a atenção delas. Mesmo quando elas estão adequadamente diagnosticadas e medicadas, a resposta da terapêutica caiu. Muitas perderam interesse pela atividade escolar, não se engajaram, foram deixando acumular tarefas e, com isso, foi acumulando déficit pedagógico. E aí toda a sequência de coisas que acontece. Acumula déficit pedagógico, começa a ir mal na escola, começa a receber bronca dos pais, começa a mexer com a autoestima, vira uma coisa em cadeia que acaba levando a outros problemas, não só o problema escolar, o problema comportamental, mas também problemas emocionais. As crianças opositoras, que já tinham, por exemplo, o diagnóstico de TOD, ficou muito mais difícil, fácil não, ao contrário, ficou muito mais difícil os pais conseguirem ter comportamentos mais assertivos, porque os pais estão tão sobrecarregados, tão cansados, que muitas vezes, para se livrar daquele problema, eles deixavam a criança fazer certas coisas que acabaram reforçando comportamentos inadequados. O comportamento opositor também na situação de escola. E aí os professores ficam estressados, porque a criança não abre a câmera e tem que abrir, a criança não entrega o trabalho e tem que entregar, e aí entra o embate. Vai aprovar, não vai aprovar? A chance maior dos pais serem punitivos, obrigando as crianças a fazerem aquilo que precisaria ser feito.
E a gente sabe que a punição ela não traz uma mudança de comportamento, ela acentua inadequados. E aí a gente começou a ter casos de mais frequência de violência doméstica, violência familiar. Um ponto importante também que a gente precisa salientar, que é a violência contra a mulher e a criança. Os dados mostram um aumento bastante significativo de casos de violência contra a mulher e a criança, porque ficaram mais tempo em casa, os pais, normalmente o homem sendo o agente da violência, mas contra a criança, às vezes a mãe também. Você não tinha como ter um controle maior. A escola tem um papel muito importante na identificação de casos de violência doméstica e violência contra a criança. A criança chega machucada, a criança chega com um comportamento diferente. Então, houve um aumento dos casos de violência e, consequentemente, na sequência, problemas emocionais decorrentes dessa situação que foi se estendendo. Então, mães estavam mais fragilizadas, muitas vezes não conseguindo pedir ajuda para a própria família, ou para a escola, ou para órgãos de segurança à criança, não conseguiam promover a proteção dessa criança, e com isso, elas mesmas vivendo uma violência que se reproduzia entre elas. A escola sem a possibilidade de controle, assim como a sociedade. Consequentemente, nós tivemos mais casos de violência doméstica, mais casos de mortes, inclusive. A gente viu alguns casos no começo do ano, por causa daquele menino do Rio, e naquela mesma época, com menos repercussão na mídia, uma menininha que também sofria violência doméstica, ela era do Rio de Janeiro também, do interior, e que acabou sendo morta por agressão física. Então, você não conseguia promover a proteção à criança. Isso também trazendo repercussões emocionais importantes. Bom, tudo isso, junto e misturado, em diferentes níveis, em diferentes graus de comprometimento, levando crianças e adolescentes a um aumento significativo de casos de depressão, de variados graus de intensidade, de transtorno de ansiedade, desde piora da ansiedade de separação, que já existia às vezes antes, ou dos quadros de ansiedade generalizada. Eu tenho um contato com uma criança que começou a ficar muito mais obsessiva e preocupada com doenças. Ela é muito ansiosa, muito, muito ansiosa mesmo. Então, piorou esse comportamento. Comportamento suicida. O que a gente viu, num primeiro momento, foi uma diminuição dos casos de suicídio, talvez por uma certa vigilância maior, mas o comportamento suicida aumentou. Aumentou a ideação, aumentou comportamentos de risco. A automutilação também piorando, distúrbios do sono, distúrbios primários e distúrbios secundários. E comportamentos disruptivos, que é a agressividade, irritabilidade, impulsividade. Então, tudo isso foi variando conforme a criança, conforme o ambiente que ela estava inserida. E também conforme os pais estavam bem, estavam estáveis ou estavam passando por problemas. Lembrando que os pais são um ponto muito importante nesse aspecto. Eles estão mais estressados, eles têm maior demanda, eles têm que cuidar de várias coisas ao mesmo tempo, é trabalho, é monitorar a escola, é perdas financeiras, é perdas de familiares, crises conjugais. Nós tivemos um aumento significativo no número de separações e divórcios depois da pandemia, comparando com o mesmo período do ano anterior. Então, isso vai impactar na criança, porque a criança começou a ver os pais brigando mais e alguns pais se separando. A questão financeira, ela já está chegando em diferentes níveis. O fato, por exemplo, uma criança perder a casa e morar no meio da rua é uma situação bastante grave. E nós temos que lembrar que os pais também, os professores também são pais. Então, você imagina os pais que são professores. Um grande número de demandas da escola, acertar o programa, passar a nota, problemas de conexão que a criança tem lá na escola, o professor tendo que ajudar, e as demandas que o professor tem em casa, professora e professor, com filhos, com a casa. Então, eu sempre falo, os pais sofrem bastante, mas os pais professores, esses sofrem dobrado, porque eles sofrem dos dois lados, como professores, no trabalho que eles desempenham, e também como pais.
porque e sem machismo, sem feminismo, o professor também pode ser um homem que tem que garantir o cuidado da casa e cuidar do filho e cuidar dos alunos, etc. e tal. Então, a gente tem um cenário bastante complicado por várias razões. Foi algo que pegou todo mundo, mais ou menos de surpresa, e por um tempo muito longo. A gente não imaginaria, em março do ano passado, que a gente chegaria a 500 mil mortos. Quando falava-se na Itália que morria 1.000 pessoas por dia, a gente falava, meu Deus, que absurdo, a gente teve 4 mil mortes por dia. Quando se falou de 20 mil mortos, a gente falava, que coisa absurda. A gente, de uma certa forma, foi se acostumando, até de uma certa forma banalizando tudo isso. Ah, vai morrer mesmo, etc. e tal. Mas isso não é bem verdade. A gente foi se acostumando, mas a gente, na verdade, está anestesiado. Eu acho que a gente ainda não conseguiu contabilizar tudo isso. Bom, falei de um cenário bastante difícil, de um cenário longo, mas o que a gente pode fazer? O que a gente pode tomar? A gente vem falando desde o início da pandemia, vamos fazer isso, vamos tentar manter otimismo. Isso era bem fácil de ser absorvido, mais ou menos, em maio, junho. Eu me lembro que eu participei de um grupo durante um tempo que discutia isso, o que oferecer para as pessoas em termos de orientação, em termos de caminhos a ser seguidos para conseguir organizar o ambiente doméstico. Então, eu lembro que eu produzi um material junto com uma colega que é psicóloga comportamental, falando da organização do ambiente doméstico, dos estudos, da rotina. Muito básico isso. E naquele momento era mais fácil de você aplicar porque era tudo novo. Hoje a gente está vendo coisas do tipo, foi feito tudo isso e agora? Que mais? Então, a gente está precisando se reinventar a todo momento. Mas, na verdade, a gente precisa ficar atento às mudanças dos filhos, para entender se a gente precisa agir de uma forma diferente. Muitos pais só vão perceber que os filhos não estão bem depois de algum tempo que o quadro se instalou, um quadro de ansiedade, um quadro de depressão, um comportamento de risco, um comportamento de automutilação. Então, a gente sempre fala para os pais ficarem atentos às mudanças comportamentais dos filhos. Ah, meu filho sempre foi mais quieto, mas ele está mais quieto que antes, ele deixou de fazer outras coisas que ele gostava de fazer, por exemplo, há um ano atrás. Ah, nem no computador ele quer ficar mais. Então, esse é um ponto importantíssimo que os pais precisam se ligar para poder observar mudanças comportamentais e avaliar se há ou não alteração no impacto emocional das crianças e se elas precisariam, por exemplo, de uma avaliação clínica ou de uma avaliação psicológica. Olhem bem para os seus filhos e vejam se eles estão diferentes. Outro ponto essencial é que os pais conversem, se planejem e se alinhem. Muitas vezes a divergência é um ponto importante para a piora da situação. A situação já não tá fácil, já está difícil, mas os pais estando desalinhados, não conseguindo ter um denominador comum, acaba piorando a ação durante uma situação de crise, durante a necessidade de mudar a dinâmica ou intervir sobre uma situação, por exemplo, de queda de rendimento escolar. Então, o alinhamento parental é importante. Muitas vezes isso precisa ser ajudado por algum profissional com algumas sessões. A autorregulação emocional, isso é um ponto básico. Muitas vezes os pais queixam-se do comportamento agressivo e explosivo dos filhos, mas eles não veem que eles estão sendo modelados pelo comportamento deles mesmos. Então, você está estressado, entendo, há toda uma razão para isso, mas você não vai conseguir regular a emoção do seu filho ou ensinar ele a se autorregular se você não estiver bem. Se você não estiver conseguindo colocar as coisas de uma maneira mais assertiva, menos punitiva ou desistindo de tudo. Então, a autorregulação emocional dos adultos repercute sobre o comportamento das crianças. Lembrar que a gente precisa sempre de rotina. A rotina organiza a mente, organiza as ideias, organiza o pensamento. E uma rotina planejada precisa ter divisão de tarefas. Esses dias atrás eu postei no Instagram um quadrinho que eu achei perfeito. A criança falando para o pai, fala, papai, por que você diz que está ajudando a mamãe se você mora aqui em casa? É interessante, eu me questiono, por que a mãe fala,
Ah, ele me ajuda a cuidar do fulano. Não, ele não ajuda a cuidar, o filho é dele também. Então, essa ideia machista que a gente tem da mulher tendo o papel na casa não é uma coisa nossa. Eu tenho conhecidos que moram fora, tem uma amiga que mora na Suíça, ela ouve isso também, e todas as mulheres trabalham fora. E mesmo aquelas que trabalham em casa, elas não têm que ficar com toda a tarefa tem que ser equacionada. E cuidar de filho é uma coisa bastante trabalhosa, é uma coisa que exige muito do adulto. Então, inclusive, tem estudos que mostram que quando a criança é criada por duas pessoas, a chance de você conseguir lidar com as situações todas é muito maior. É mais fácil do que com uma só. Independente de ser um pai, uma mãe, dois pais, duas mães, um pai, um avô, dois adultos cuidando de uma criança é muito mais facilitado. Porque enquanto um está fazendo uma coisa, o outro está fazendo outra. Enquanto um está mais cansado, o outro está menos cansado. Então, a rotina tem que ser estabelecida, mas com divisão de tarefas. Para isso, eu preciso voltar para o alinhamento parental. Isso precisa estar combinado. Não é assim, eu vou assumindo tudo e a hora que eu não aguento, eu largo tudo. Eu preciso me antecipar, eu preciso que o outro também participe. Estabelecer regras com combinados. Por exemplo, esses dias eu estava com um colega, foi muito legal. A gente tinha uma reunião para discutir um caso, e o filhinho dele entrou, ele é um psicólogo comportamental, e ali eu aprendi uma coisa muito interessante, a regra com combinado. Parece uma coisa tão básica, mas a gente não usa isso. O que é a regra com combinado? Você participa a criança daquilo que ela vai ter, porque você tem que frustrá-la. Olha, agora eu não vou poder brincar com você. Então ele falou, olha, agora o papai não vai poder, o papai tem uma reunião, daqui a uma hora a gente vai andar de bicicleta. Aí o menino saiu numa boa. Agora, se você não estabelece um combinado, a regra com o combinado, fica tudo muito solto, muito frouxo. É claro que as crianças querem coisas em determinadas horas, que você não pode dar. Mas se você estabelecer um combinado com ela, olha, agora o papai precisa fazer isso, ou agora você precisa fazer a lição, mas daqui a uma hora a gente vai fazer. E cumprir. Se tem uma coisa que tira toda a moral do pai, é o não cumprimento do combinado. É claro que existem situações e situações que não vai dar para você cumprir. Acontecem os incidentes, mas isso não pode ser regra, tem que ser exceção. Então, você estabelecer uma rotina, olha, você vai acordar a tal hora, até tal hora você vai brincar, depois você vai usar o celular, mas depois você tem que parar. Quando isso vai sendo estabelecido, é que nem escovar os dentes. Quem aqui que criou o hábito de escovar os dentes consegue dormir sem escovar? Parece que a boca está suja. É que nem tomar banho. É que nem você usar uma roupa passada. Se você está o tempo todo usando roupa amassada, você se acostuma com aquilo. Então, a gente se acostuma com tudo, com o que é bom, com o que é ruim. Então, estabelecer a regra com o combinado é você colocar uma meta para que a criança cumpra aquilo que ela precisa e você dê a ela aquilo que ela deseja, aquilo que é reforçador, aquilo que é estimulante para ela. Os adultos precisam reconhecer quando eles estão no limite. Tem muita gente que começa a pifar, que nem aquele carro que começa a dar sinais que ele vai parar e a gente fica insistindo. Daí, quando a gente está no meio da avenida, meio da marginal, ele trava. Ele não travou de uma hora para outra. A mesma coisa a gente, com o nosso comportamento de tentar o tempo todo ultrapassar os nossos limites e percebe que a uma hora a gente vai entrar no esgotamento. Então, os casos de burnout em adultos está muito grande, bem mais do que antes. Então, todos nós temos que reconhecer nossos limites e entender que a gente precisa, às vezes, se recolher, abrir mão daquilo que não é essencial, dividir tarefas. Os casos de depressão em adultos também têm aumentado bastante, e isso acaba repercutindo direto e indiretamente nos filhos, aumentando as taxas, a incidência e a gravidade. E saber pedir ajuda. Eu acho que nunca antes na história desse país a gente viu as pessoas entendendo que elas precisam se cuidar. Cuidar da sua saúde mental, cuidar da sua saúde física, cuidar da sua espiritualidade. Eu não estou falando de religião, estou falando de cuidar da espiritualidade. Então, a gente fala muito da necessidade de você se conhecer. Esse é um outro ponto que a pandemia pode obrigar a gente a ficar em casa a ter que se conhecer. Tem até um meme engraçado que eu falo assim, eu não quero me conhecer, eu já me conheço, eu não gosto de mim. É uma brincadeira, obviamente, mas a gente precisa se conhecer e pedir ajuda. Os profissionais estão aqui para isso. As atividades, hoje a gente tem desenvolvido bastante o conhecimento sobre o efeito positivo da meditação na vida das pessoas. Da atividade física a gente já sabe,
da alimentação saudável também. Agora, da meditação, existem dados bastante consistentes de mudança de padrão de sono, de mudança do funcionamento cerebral e também da capacidade de autorregulação física e emocional. Então, peça ajuda, não é nenhuma vergonha. Ah, mas eu vou pedir para quem? De preferência para quem está próximo de você. É aí que você começa a buscar os seus próprios caminhos. Bom, então, uma coisa que é importante a gente salientar, que todo mundo foi afetado com a pandemia, sem exceção, mas as crianças e os adolescentes são os mais afetados. Por quê? Porque a pandemia afetou um processo de desenvolvimento, o processo da aquisição de competências e habilidades. Muitas delas ficaram prejudicadas nesse aspecto, não só da escola, não só na relação social, mas em tudo. Então, a gente precisa considerar isso como uma prioridade. O efeito do isolamento, que foi imposto, das limitações impostas, ainda não vai poder ser totalmente mensurado. A gente vai precisar observar o que os estudos mostram. Já tem saído bastante estudos mostrando esse impacto, mas isso não vai ser só nesse momento em que nós estamos no auge da pandemia, com uma possibilidade de algum controle ou não. Hoje eu estava vendo no jornal, Araraquara volta para o segundo lockdown, e lá eles fizeram um lockdown pesado, ou seja, a coisa vai e a coisa volta. Isso gera muita ansiedade. Então, a gente não sabe até onde isso vai. Isso vai ter repercussão para os próximos anos. É importante que a gente fique atento às crianças, mas a gente tem que ficar atento aos adultos que cuidam dessas crianças. E eu diria com maior destaque aos pais, cuidadores, e aos professores. Os professores, por serem pais, eles são pais também, e também porque eles vão acolher essas crianças num processo importantíssimo, que é o processo escolar. Então, é importante que os professores estejam atentos à sua saúde mental, para que, inclusive, estando bem, eles possam cuidar melhor dos seus alunos para o próximo semestre, principalmente quando houver o retorno às aulas. E a detecção precoce dessas alterações, que pode ser de possíveis transtornos mentais, deve ser avaliada e cuidada por profissionais competentes. A pandemia, ela trouxe diferentes desafios para cada um. Todos nós sofremos com a pandemia, mas todos nós não fomos afetados da mesma forma. É como se o pessoal fala, estamos todos no mesmo barco. Não, a gente está todo na mesma tempestade. Alguns padeceram antes, alguns estão padecendo depois. O tempo que ela dura e as incertezas vão aumentando a carga de desafios que a gente tem. Então, mesmo aqueles que estavam melhores preparados para esse momento, estão baqueando. Eu vejo muito isso em alguns casos, principalmente de pacientes que estavam bem no ano passado, estavam lidando bem, agora eles já começam a falar, olha, já não estou começando a não aguentar a pandemia, estou muito cansado. Eu gosto dessa frase porque, para mim, ela representa muito. A gente precisa muito um do outro. Somos todos anjos com uma asa só, e só poderemos voar quando abraçados uns aos outros. E é isso, a gente precisa se ajudar. A gente precisa se ajudar e a gente precisa enfrentar tudo isso junto. Então, estar aqui hoje, poder falar um pouco sobre isso, infelizmente de uma maneira à distância, mas é o que é possível nesse momento, para mim é bastante enriquecedor. E eu gosto muito dessa troca, mesmo que seja virtualmente, para a gente poder, inclusive, refletir sobre as nossas questões. Eu acho que eu aprendi, como pessoa e como profissional, muito nesse ano, talvez mais do que nos últimos anos. Por quê? Porque eu pude olhar um processo acontecer, como se fosse um laboratório vivo. Então, essa talvez seria a terceira coisa que eu diria que a pandemia foi boa. Ela possibilitou revisitar o significado da vida. Então, que é estar junto uns com os outros, é poder exercitar uma parte boa em nós. A gente estava vivendo uma vida meio sem sentido um pouco antes. Claro que as coisas continuam bastante complicadas, na verdade, mas a gente começa, alguns de nós pelo menos, a perceber a importância que nós temos um para o outro no mundo. Bom, muito obrigado a todos, obrigado pessoal, obrigado Ana, Marcelo e a todos que estiverem presentes aqui, tá bom? Um abraço. Miguel, que apresentação incrível. Nossa, super obrigada. Eu vou pedir para você, eu vou te explicar como você faz para interromper. Eu não sei se eu vou conseguir aqui direto. Tem essa parte verde, Miguel. Você clica nela,
você vai conseguir interromper Stop share? Isso. Stop share. Ai, Miguel, que incrível. Vou pedir para as pessoas abrirem as câmeras para a gente poder conversar um pouquinho. Mas queria agradecer muitíssimo, né, essa apresentação maravilhosa, cheia de informações, de dados preciosos, um pouco assustadores, né? Eu acho que cada um de nós aqui, como profissional da área da saúde, da educação, fica muito preocupado, mas vamos aqui pensar em soluções, em alternativas, em possibilidades, né? E como você mesmo diz, né, Miguel, que bom seria se fosse presencial. Mas que bom também, né, que a gente está tendo essa oportunidade de interação, né, com a questão do mundo online. Então, para quem não conhece, eu estou vendo que tem várias pessoas aqui que acho que são da área da educação. Eu queria só falar rapidamente, antes da gente abrir para perguntas, o Miguel, né, que todos vocês conhecem, mas também é membro do grupo Psicólogos Brasileiros Online, que é um grupo super bacana, composto por psicólogos, psiquiatras, e o infectologista, que é o Marcelo, e esse grupo atendeu brasileiros em mais de 40 países. A Alexandra, aqui do grupo também, enfim, coisas que a gente também conseguiu fazer nessa pandemia, né, Miguel? Fica aberto aí para perguntas, gente, muito obrigada mais uma vez, e vamos ver. Quanto tempo você tem, Miguel? Você conseguiria ficar aqui conosco? Só para a gente se organizar? Eu acho que mais uns 15 minutos. Tá, então vamos coordenar? Tiveram algumas perguntas, se você quiser dar uma olhada no chat. A Alexandra comentou que está tendo dificuldade com pacientes, né, adolescentes, na retomada aí do atendimento presencial. Isso é uma das questões que eu acho que a gente vai ter realmente que enfrentar, né? O pessoal da educação comentou, Éder, realmente da dificuldade aí também com a aprendizagem, né? Enfim. Você está conseguindo acessar o chat? Tô sim. Isso que a Alexandra colocou é bem visível. Muitas crianças, que é aquele quadro das crianças se acomodar naquela situação, naquela zona de conforto. Vai ser um processo de tirar eles daquele buraco que eles entraram. Tem crianças que não querem voltar para o presencial e falam, poxa, para mim a grande maioria devia estar doida para ir para a escola, ver os amigos, mas não é bem assim que a coisa acontece com muita gente. Então, com cada um a gente vai ter que ter uma medida diferente. Eu acho que é isso. Né? Eu queria fazer uma pergunta. Eu tenho sido demandado, seja como infectologista, seja como acupunturista, a quantidade imensa de casos de síndrome pós-Covid, inclusive a convite da Ana, eu já falei de síndrome pós-Covid nesses encontros de sábado. E a gente sabe que o dano neurológico e o dano psiquiátrico da síndrome pós-Covid, ela não é relacionado diretamente à gravidade da síndrome inicial. Um estudo assustador da Unicamp, que recentemente foi publicado no Lancet, mostrando dano cortical em pacientes que tiveram formas leves da Covid sem necessidade sequer de internação. Agora, eu não tenho encontrado nada de síndrome pós-Covid na infância. Tem alguma coisa, tem alguma referência, tem alguma coisa acontecendo? Ou o dano da criança e do adolescente é simplesmente pelo contexto geral da coisa? Olha, Marcelo, eu não tenho essa informação, até um dado interessante para se pesquisar, mas a inferência que eu faço é que quando você lesa um cérebro já adulto, você vai ter uma repercussão diferente de um cérebro que ainda tem uma neuroplasticidade, que tem uma capacidade de recuperação maior. Por mais que a criança e adolescente ela sofra com impacto, ela tem uma capacidade de recuperação maior. Tanto que a gente vê isso muito na prática clínica com depressão. A gente sabe que a depressão traz sequelas importantes, piora, inclusive, de várias funções cognitivas, mas a criança, quando ela se recupera da depressão, muitas vezes ela passa anos e ela não lembra daquele primeiro episódio que às vezes foi muito marcante. A minha hipótese passa por aí, mas é especulativo isso. Obrigado. A Alexandra estava começando a falar. Quer falar, Alexandra? Tá ligado o meu áudio? Tá Tá. ouvindo? Tá. Muito boa a sua apresentação, viu? Gostei bastante, Miguel. Obrigada, viu? Obrigado a você. Oi, Cláudia, tá aí?
Cláudia Eu estava pensando, Miguel, assim, concordo com você, assim, que a gente vai ter que pensar muito nas particularidades mesmo, né? Então, eu tenho pacientes do consultório que não querem retomar o presencial, né? Tem escolas que estão intercalando, uma semana é um grupo que vai, outra semana é outro. E, assim, eu tenho notado, assim, grupos diferentes, aqueles que já tinham dificuldade mesmo, né? Como você colocou, na relação social, tudo, né? Apresenta maior dificuldade nesse momento. Mas eu andei atendendo crianças que tinham mudado de escola antes da pandemia. Então, que não chegou a formar vínculo com nenhum, né? Então, assim, que está muito difícil, porque, assim, ela está numa escola que ela não conhece ninguém, né? Que não teve uma apresentação. A quantidade de crianças que mudou durante o processo da pandemia é grande, então as crianças nem conhecem o espaço físico da escola. E crianças que iniciaram na escola... Oi, Miguel. Oi, Cláudia. A Cláudia, a gente tem um caso que realmente passa um pouco por essa história do isolamento, Depois de eu gostar falo. de ficar no isolamento. Mas, assim, o que está me pegando mais, né, assim, que eu gostaria que a gente pensasse um pouco, você falou das crianças que perderam os avós, mas agora a gente está tendo, eu trabalho no HC, né, e eu acompanho os familiares de pacientes que estão internados no CTI Covid. E tem internado muitas gestantes que acabam evoluindo para óbito e gestantes que tinham filhos pequenos, né? E também pessoas de 30, 40 anos que estão com a gente no CTI, portanto, que também têm filhos pequenos, né? E como que a gente trabalha isso com essas crianças, né, e adolescentes, né? Quanto de informação a gente passa do agravamento dos pais e pior, né? Quando que evolui para um luto, né? Porque acho que é momento de a gente começar a pensar não só afetando a pandemia do ponto de vista do isolamento, tudo isso que a gente viveu até esse momento. Mas o que a gente está vivendo agora são crianças que estão enlutadas. Sim. Eu acho que a gente vai poder usar a experiência do que a gente viveu nas guerras, nas grandes guerras, em que as crianças ficaram sem as suas figuras de referência. O estudo do Bowlby com as crianças institucionalizadas, quando ele desenvolveu a teoria do apego, fala um pouco da necessidade de você prevenir. Você sabe que essas crianças vão precisar de um cuidado maior. A gente não tem como prever o que vai acontecer com aquela criança específica, mas a gente sabe que isso vai ter um impacto, e não é um impacto pequeno. Então, crianças que perderam a mãe durante a Covid, pela Covid, ou que a mãe morreu, e não é um caso isolado, são vários casos. Então, a gente precisa ficar atento a essa população, é uma população de risco. A gente tem os casos clínicos, que precisam da intervenção agora, e a gente tem os casos de riscos, que são aqueles que nós vamos precisar acompanhar, cuidando deles, para que a gente possa detectar precocemente indícios do desenvolvimento de algum transtorno mental para outras intervenções, mas o cuidado precisa ser feito. E a gente vai observando e pegando um pouco da experiência anterior, quando você teve situações globais de tragédia. É uma tragédia global. É que, diferente de uma guerra que tem aquela coisa sanguinolenta, essa é uma coisa que eu me lembro quando eu era criança, quando falava da bomba H, que a bomba H ia ser uma bomba que ia explodir, os prédios iam ficar inteiros. É essa guerra que a gente está vivendo, é uma guerra em que as pessoas morrem. Poxa, 500 mil de pessoas morreram, é muita gente. É o tamanho de uma cidade como quase Ribeirão Preto. É muita gente. Isso fora as subnotificações que a gente sabe que existe. Isso fora até onde vai chegar, porque nós estamos ainda, não é que a gente está com 500 mil e está caindo. Está alto ainda, e nós já temos a vacinação que está avançando, mas já está começando as variáveis. O Marcelo pode explicar melhor do que eu. Mas o impacto emocional, o impacto financeiro, aquilo que a gente fala da quarta onda, isso vai embora, isso não vai ficar só para esse ano, vai ser para os próximos anos também. Miguel, deixa eu te perguntar uma coisa. Com relação às crianças e adolescentes, tem alguma diferenciação em estresse pós-traumático? Que a gente sabe que pode aparecer muitos meses, às vezes até depois, né? Até 6 meses. Até 6 meses. Nas crianças, até 6 meses também, é isso? Os critérios são os mesmos. O que você precisa é avaliar se aquelas reações emocionais de revivência do trauma, de esquiva, todo aquele comportamento que fecha o critério diagnóstico está relacionado com alguma situação ligada à pandemia.
Mas pode sim, a gente ainda vai avaliar melhor isso. Aí tem que olhar estudos. Quer dizer, quanta coisa está por vir também nisso, né? É, verdade, muita coisa vai estar por vir. Aí tem o pessoal que vai estudando e o pessoal que vai atendendo. Fala, Cláudia. Então, boa tarde. Nossa, Miguel, obrigada, adorei, muito bom mesmo te ouvir. É interessante, os adolescentes, eu tenho duas questões para colocar, assim, que me incomodam um pouco, né? Muitos adolescentes, eu percebi que eles foram para os jogos eletrônicos, né? Todo mundo, eles se reuniam nos jogos, primeiramente, mas que agora, com muitas escolas já voltando presencial, parece até que eu sinto assim, como se eles estivessem envergonhados de voltar, como se não tivesse nada para levar, não tivesse nada para compartilhar, como se, sabe, uma distância. O distanciamento, no começo não, eles conversavam e tudo, mas eu vejo assim que parece que eles não têm mais assunto. A vida deles, o cotidiano deles, não tem mais partilha de vida, né, de pulsão de vida. Eu tenho sentido muito isso. E uma coisa que eu ia trazer para vocês, por exemplo, a minha filha, que está grávida, ela perdeu o pai, ou seja, que o meu neto vai nascer sem o avô, né? E perdeu o pai do outro lado. O meu genro também perdeu o pai. Então, é uma geração, nós vamos ter muita coisa assim delicada. Netos e crianças que vão chegar sem referência paterna, assim, de avós, né? E tudo isso vai ter um custo, né? Vai ter um preço. Vai ter o custo até porque os pais estão enlutados. Então, é como se eles tivessem que dar conta de uma coisa, mas eles também sofreram impacto. Com certeza. Eu acho que vai ser coisa para a gente estudar para os próximos anos. E nós que estamos na linha de frente, eu não estou na linha de frente do atendimento do Covid, tanto que eu fui vacinado só em abril. O Marcelo, com certeza, foi vacinado em fevereiro, estava lá no comecinho. A gente está na linha de frente das consequências das sequelas emocionais. Eu estou bastante cansado, mas eu gosto muito do que eu faço, então isso me alimenta, mas eu tenho que tomar um cuidado para não sobrecarregar, porque a tendência é da gente querer ir fazendo. Então, os profissionais de saúde mental, os profissionais da educação precisam ficar atentos, porque a sobrecarga está muito alta e a gente também não é de ferro. Saber reconhecer, né, Miguel? Que também precisamos de cuidado. Acho super bacana isso. Só para saber, Cláudia, você é psicóloga, é isso? Eu sou psicóloga junguiana. Sou de Fortaleza, mas moro em São Paulo há 30 anos. E eu ouvi falar desse grupo aí, eu fiquei interessada depois em saber um pouco mais. Depois vamos nos falando. Pega meu contato com o Miguel, tá bom? Eu passo. Tá bom, obrigada. Acho que uma coisa que vale a pena, corroborando o que o Miguel tá falando, vai vir uma geração com um modelo de família desfalcado, né? Eu vivi uma situação com uma pessoa que trabalha comigo, ela teve ao mesmo tempo o pai, a mãe, o irmão, a cunhada, os pais da cunhada entubados por Covid, sendo que a cunhada estava grávida e fez uma cesariana na UTI. Dessa família, algumas pessoas morreram, algumas pessoas sobreviveram, inclusive a cunhada e a criança, mas essa criança ela vai crescer num seio de uma família que passou por a primeira infância, aquela primeira fase do desenvolvimento cognitivo da criança, ela vai começar com uma família enlutada, vai começar com uma família desfalcada e vai começar com uma família adoentada, porque algumas dessas pessoas estão evoluindo com uma síndrome pós-Covid grave. Então, assim, o que vai ser o futuro dessa geração? Vai ter que se estudar muito o que vai acontecer com essas crianças no futuro, né? É uma proporção muito grande, não é uma coisa que aconteceu aqui. Não são casos isolados, né? Não são casos isolados. Isso aí todo mundo, toda hora a gente ouve falar, perdeu 2, 3, 4 da mesma família, né? Até se organizar, a gente convive com tragédia natural, com tragédia como incêndio, mas é tudo muito focal. E aí tem os estudos dirigidos. Agora, isso aí é uma coisa de proporção nacional, mundial, aliás, e a gente levar um tempo para absorver tudo isso. Sim. Eu acho que esse tipo de condição a gente possibilita falar um pouco. Acho que falar, para mim, é muito terapêutico. É terapêutico também trocar, ouvir. Aquilo que a Cláudia falou faz muito sentido. Eu lembro quando o ex-marido dela faleceu, o quanto que ela tinha
do impacto. Então, isso cada um vai sentir de uma forma. E a gente precisa proteger esses seres que estão crescendo. Não é super proteger, porque eles têm que viver a realidade, mas é garantir que eles consigam absorver esse impacto e elaborar isso tudo. Sim. Miguel, faz pensar... Vai ter que ter... Desculpa. Imagina. Essa criançada que vem aí, sem pai, sem avós, sei lá, ela vai ter... A gente acho que vai ter que trabalhar um pouco mais a resiliência, né? Uhum. Porque senão é muito pesado, né? Depois a criança vai crescendo, você tem que contar e tudo, mas eu acho que tem que trabalhar bastante. Eu vou pensar como num cérebro de uma pessoa em desenvolvimento que tem muito mais capacidade de refazer as conexões. Então, uma criança pode ter substitutos, mas para isso ela precisa de adultos disponíveis. A gente sabe, na teoria do apego, que você consegue ter esse substituto, mas esse substituto tem que ser alguém realmente efetivo. E tem que ser um neurônio que esteja disposto a fazer uma conexão importante para essa criança. Sim. Me faz pensar que a Márcia, você está por aí, se puder abrir a câmera, não sei se ela está, ela deu uma fechadinha ali. O quanto o judiciário também, né, Miguel, Marcelo, enfim, todos nós aqui, também vai ter que agir de uma forma rápida, né, porque muitas dessas crianças vão ter que ir para adoção, né? Então, acho que vai ter que repensar muito nessa questão aí, né? Sim. Bom, Ana... Mais alguém? Miguel tem que Parabéns, sair. Miguel. Foi muito boa a tua aula. Muito obrigado. Obrigado. Querido, mais uma vez, nós que agradecemos super a sua presença, né? Que super rica. Aliás, adorei a apresentação, adorei os slides todos, né? Assim, super rico. Muito obrigada, Miguel. A imagem agrega. Obrigada, viu? Foi demais. Um bom fim de semana. Vamos aproveitar o final de semana como final de semana também. Isso aí. Miguel, vou deixar disponível no YouTube, tá bom? Para a gente poder compartilhar entre os grupos. Eu vi que entra bastante gente da educação, que talvez precisasse aí como um certificado, alguma coisa. Eu acho que o próprio vídeo diz que vocês estiveram aqui, né? Então, quem for da educação, utilizem esse vídeo, compartilhem e digam que vocês estiveram aqui como uma certificação, né? Pode ser dessa forma? Então, tá bom. Obrigado, pessoal. Forte abraço, bom final de semana a todos. Tchau, tchau. Obrigada. Miguel. Bom final de semana. Tchau. Tchau. Aqui a gravação. Tchau, Ana. Tchau, Marcelo. Tchau. Helena. Ale, vamos falar. Eu vou só encerrar a gravação aqui. Espera aí.